Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né? Da nossa expansão da consciência, com todas as dificuldades que a gente encontramos aqui nessa realidade. A gente vai caminhando, né, pessoal? A gente vai galgando conhecimento, né? Frequências, né? Melhorando as nossas frequências, o nosso comportamento, nossa maneira de expandir a nossa espiritualidade, tá, pessoal? Então, é assim, tá? É um processo e nesse processo, né, pessoal? Eu vou falar esse tema, tá? Eu acho que é o próximo vídeo aí, eu já vou entrar nesse tema que é a desintegração do ego, né, pessoal? A gente está nesse processo, tá, pessoal? A desintegração do ego é um processo, tá? Porque a gente, tá, pessoal, foi manipulado aqui, tá? A gente criou um ego, um eu, não é o eu verdadeiro que é a nossa essência, então a gente criou para sobreviver aqui nessa realidade, né? Mas a gente está, quando aquele que é chamado para a espiritualidade, ele é chamado para esse processo e desintegrando várias coisas do ego, tá? E isso não é fácil, tá, pessoal? Isso mexe, tá? Vai mexendo, por isso que cada dia aqui que eu vou trazendo um conhecimento mais profundo, vai mexendo com sua alma, tá? É o momento de ir largando, é tipo você vestiu, né? Por isso que a Bíblia fala do, né, despir do velho homem. Então, despir do velho homem, despir desse homem do ego, tá? O homem aqui terreno. Então, despir é isso, é você se despindo dessas coisas para se tornar um ser, a sua essência aparecer. Porque se você não desintegra desse ego, não despir, se despir desse homem, velho homem, tá, pessoal? Você não, como é que se diz? Você não está no processo da desintegração desse ego, tá? Sua verdadeira pessoa não vai aparecer aqui. Não vai aparecer nessa realidade, porque o ego está tomando conta. É por isso que a gente tem que entrar nesse processo, tá? Ele começa basicamente quando a gente desperta, tá, pessoal? Aí começa aí a gente já tem um olhar diferente, as energias mudam, você já começa a ter um comportamento diferente, tá? Então é isso, é um processo, tá? E nesse processo, tá, pessoal? A gente, como ainda o ego, o ser humano, a gente ainda tem erro, tá? Mas não se culpe, tá? Não entre nessa frequência de culpa, tá, pessoal? Não é bom, tá? Porque vai atrasar mais ainda esse processo de você ficar livre dessas coisas. Então, por isso que a gente está aqui pegando conhecimento para a gente crescer, tá? Entender como as coisas funcionam, o mecanismo, como é que esse mundo funciona aqui. Como é que eu posso sobreviver aqui sem sair da minha frequência da espiritualidade? Como é que eu manipulo o dinheiro? Como é que eu manipulo várias energias, energia sexual, né? Como é que eu manipulo o relacionamento com minha família, com o meu namorado, com o meu marido? Como é que eu manipulo isso? Então, você tem que é, ir tendo conhecimento para saber manipular essas coisas. E de acordo com o que a espiritualidade quer que a gente faça aqui, tá, pessoal? Sem perder o vínculo com o nosso Criador, tá, pessoal?
E isso não é fácil, tá? O engano tá aí, tá? Esses dias até eu parei, né? Ontem que eu gravei aí, eu voltei a gravar o vídeo aí. Nossa, eu tava assistindo muitas coisas aí. Nossa, pessoal. Quanto engano, tá, pessoal? Até em meditação, pessoas que é do meio espiritual, meditação, porque falta o conhecimento. Eu estava ouvindo uma meditação, na meditação falando que agora ame o dinheiro. Amar o dinheiro, pessoal. Aonde tem escrito isso aí? Em que escritura para a gente amar o dinheiro? A gente é um ser espiritual, a gente está aqui para amar a Deus acima de todas as coisas. Só única energia do amor a gente tem que dar a Deus, a adoração. Adorar, eu vou adorar o dinheiro, adore o dinheiro, agora ame o dinheiro para ele vir para você. O que é isso, pessoal? Isso já é uma adoração a Mamon. Você sabe que o Deus da ganância é Mamon. Vocês estão adorando Mamon e não sabem. Então, pessoas que dizem que estão despertas, pessoal. Entende? Você entende como você está pensando que está no meio, eu sou desperto, eu sou espiritual. Mas às vezes você está no engano e não sabe. Por quê? Porque tem que crescer. Por que, que eu percebo isso? Né? Por que, que eu percebo isso? Porque o meu discernimento está, como é que se diz? Em uma frequência mais elevada. Então, acesso isso eu percebo. Cada palavra, cada coisa que a pessoa fala, pessoal. E vocês têm que também entrar nessa expansão da consciência para perceber isso, tá? Porque vai chegar tempo aí que o anticristo ele vai ser tão parecido, parece que vai ser uma coisa boa, mas no fim você está caindo no buraco. É isso, por isso que ele disse, se possível enganaria os escolhidos, mas aquele que é escolhido, que é verdadeiro, tá? Tá na verdade. Então ele não, o engano não vai alcançar ele. Tá, pessoal? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. E a gente tem que continuar nessa frequência. Rejeitar aquilo que, sabe? Então, eu aqui, às vezes, falo de tanto do meio espiritualista, o meio de expansão da consciência, eu falo das igrejas, eu falo da igreja católica, dos espíritas, tá? Aquilo que está errado eu vou trazer aqui para vocês perceberem, tá, pessoal? Porque eu não quero vocês enganados aí. Eu quero vocês na verdade, vibrando na verdade, sabe? Se firmando, se colocando a sua raiz na verdade. Porque é isso que vai garantir a nossa força, a nossa permanência em Deus na espiritualidade, tá? Tá certo, pessoal? Depois de dar uma introdução dessa, a gente vai voltar lá, né? Vamos voltar lá ou não? A gente vai voltar lá do tema que a gente já estava acabando já esse tema, que é o tema... Qual é o tema que a gente tá falando, pessoal? Cadê aqui? Aqui. O que é a dor na alma? Então, pessoal, para recapitular, né? Vocês que não assistiram a primeira, segunda e nem a terceira, a gente já vai para a quarta, né? Eu vou recapitular. O que é essa dor na alma? Ele fala: a dor na alma é uma dor invisível, então, é uma coisa que os nossos olhos não vê, porque é uma energia, né? Eu até dei o exemplo, os eletricistas. Você consegue ver a energia passando no fio? Ele disse, não. Mas como é que você sabe que tem energia? Ele vai lá e coloca o teste, né?
Ou você faz o teste com o dedo, coloca o dedo e você toma um choque. Não é assim? Aí tem energia, aqui tem energia. Por quê? Mas o olho nu, aos nossos olhos, a gente é uma coisa invisível. Então, essa dor também é invisível. E profunda, então, da alma, né? Que afeta o interior do indivíduo. Então, afeta o interior. Então, afeta a sua conexão com Deus e afeta a sua alma. Você começa a sentir esse incômodo, né? Como é que vem esse incômodo? Manifestando-se através de sentimento. Então, ele vem conhecido através do sentimento, essa dor, como tristeza constante. Então, o cidadão não para de não ficar triste. Desespero, então, bate aquela agonia, ansiedade, né? Aquela ansiedade, irritabilidade, o que mais? Estresse, né? Vazio, então a pessoa não tem preenchimento, né? Não está sendo preenchido pelas coisas. E falta de propósito. Então, tem falta de propósito, não tem ânimo. O que é que eu estou fazendo aqui? A pessoa, às vezes, está fazendo coisas, mas não está tendo gozo na alma. E aí, com esse vazio, o que é que vai dar? Isso vai levar a pessoa a uma depressão, que é a doença agora aí do século, né? Depressão, ansiedade, né? É o que muitos agora estão tendo, né, pessoal? A falta de propósito. E muitas vezes ligada à experiência traumática. Então, muitas vezes desencadeia esse sentimento quando sofreu um trauma. Pode ser religioso, familiar. Então, pode ser aonde for o trauma, vai levar a essa pessoa a entrar nesses sentimentos, tá? E que pode ir piorando se não tiver cuidado. Aí ele fala perdas e conflito interno. Então, se você tem perdas, perdeu algo nas pessoas, né? Emprego, coisas que você mexe com a sua estrutura. Então, se você tem um conflito interno também, então veja as situações que levam essa dor na alma, tá? Aí ele fala que afeta a saúde mental. Então, o campo mental, tanto é o mental como o emocional, afeta, né? O bem-estar e o bem-estar emocional. Então, campo mental e o campo emocional vai afetar aí a pessoa. Embora seja emocional, então, embora essa dor na alma é uma coisa emocional, que é uma energia, né, pessoal? O que é que acontece? Pode ser sentida fisicamente, causando dores no corpo, né? Então, é uma coisa, é uma dor, tá, pessoal? Por isso que os médicos, mecanicistas da medicina, né, que ele examina o corpo físico, quando ele não acha causa nenhuma, o que é que ele faz? Isso é problemas emocionais. Então, vou mandar para o psiquiatra, né? Porque ele vai passar um remédio lá. Então eles mandam a pessoa ir para o psiquiatra, porque a pessoa está sentindo dor. Ela diz, estou sentindo dor, doutor. Mas ele vê que essa dor não está vindo do corpo para a alma da pessoa, não está vindo do corpo da alma. Por exemplo, eu senti dor de dente, então minha dor de dente estava incomodando a minha alma, o meu espírito, porque estava vindo daqui de fora, porque eu estou conectado com o meu corpo. Então, minha alma sente. Mas essa dor está vindo da alma para o corpo. Então, é diferente. Você viu que é uma coisa física, que eu sinto dor, para resolver, o que é que eu fiz?
Eu fui no dentista, ele chegou lá e, né, deu anestesia para extraiu o dente. Entende, pessoal? Então, a mesma coisa que você sente a dor, o corpo transmite dor para a alma também transmite a dor para o corpo, tá? São energias, tá? Aí ele fala, é preciso o apoio de amigos, familiares e profissionais, é fundamental para o tratamento e superação dessas condições. Então, é preciso aí, quando a pessoa está assim, né? Os familiares, os amigos, tá? E profissionais, buscar ajuda em profissionais, tá? Porque quando já tá, as pessoas procuram profissionais, um psicólogo, um terapeuta, é quando já tá, a energia já está atingindo o corpo. Então, primeiro aí você vai ter que procurar um psiquiatra. Ele vai dar lá substâncias, tá? Remédios para neutralizar essa energia, essa dor aí no corpo. Então, neutralizando, aí depois você vai procurar psicólogo, psicanalista, um terapeuta energético. Eu aconselho, tá? Porque essas coisas tem coisas espirituais também. Procurar um terapeuta energético, porque ele tem conhecimento dessas coisas espirituais. Nem todo psicólogo, nem todo psicanalista tem conhecimento dessas coisas, tá? Por isso que eu aconselho, né? Mas vai depender de você, tá, pessoal? Então, e aí eu coloquei uma pergunta: e como podemos lidar, né? Lidar ou evitar essa dor invisível? Como é que a gente pode fazer isso? É isso, buscando ajuda, trabalhando essa espiritualidade. Você vai lidar com essa dor. A busca da nossa fé de Deus, ela nos ajuda nessa dor da alma. Por quê? A nossa dor da alma começa porque a gente está afastado do nosso Criador. Essa é a dor na alma. Então a gente tem que se aproximar do Criador. Tá? Entende, pessoal? Essa é a complicação aqui, tá? Então, dado a introdução, né? Vamos agora para a quarta parte. A gente está aqui na quarta parte, que é os versículos bíblicos. Sabe os versículos bíblicos? A gente está falando, então, a gente está falando, será que a Bíblia fala sobre, como é que se diz? Será que a Bíblia fala sobre essa dor na alma? É o que a gente estava vendo, né? Então, vamos cá, quarta parte, aí ele fala, a gente falou, estava em Jeremias 8,18, né? Eis que a tristeza tomou conta de mim e meu coração adoece. Então, a tristeza é a frequência que é aqueles que entram nessa dor na alma, tá? Então, se a tristeza, pessoal, é persistente, tá? Essa tristeza é persistente. Ela toma conta de você, então, do seu ser. Então, o seu coração, a sua alma vai adoecer. Não só sua alma, o seu corpo também. Por isso que a gente não pode entrar nessa frequência, tá? A gente entra, tá, pessoal? Porque aqui a gente se sente triste, pela alguma coisa que acontece, né? Injustiça, pela alguma coisa que as pessoas falam, mas depois passa. A gente vai lá, trabalha a gente passa. Mas essa tristeza aqui, se aquela tristeza, ela toma conta do seu ser, que é a tristeza constante, profunda, então, que leva você à depressão. Então, você tem que buscar ajuda, pessoal. Tá? Tem que buscar ajuda, né? De pessoas experientes que entendam sobre isso, tá? Que vai lhe ajudar a você a lidar com essa dor invisível, tá? E aí você vai conseguir, né, estar aqui nessa realidade, porque tem muita gente que está com dor na alma,
não está conseguindo viver aqui nessa realidade, pessoal. Ela não tem gozo, então uma pessoa que não tem gozo na alma, às vezes também não tem gozo nem também da carne, né? O gozo da nossa carne. Então, não tem gozo nenhum. Então, você vive aqui sem alegria, é insuportável. É por isso que tem muitas pessoas que estão tirando vida aí, pessoal. Eu não quero ficar mais aqui, aqui tá ruim. A consciência, a pessoa toma a decisão de não viver mais aqui nessa realidade. Por quê? Porque não trabalhou essas coisas, tá, pessoal? E o sistema aqui já é preparado, tá, pessoal? Sempre para essa individualidade, sempre para esse ego. Então a pessoa cai nessa armadilha e fica preso aí, tá? Por isso que eu tô aqui para despertar vocês e ajudar vocês, pessoal, tá? Eu tenho também minhas dificuldades, mas se aconteceu na minha vida, melhorou espiritualmente, emocionalmente. Então, eu estou passando essa espiritualidade para ajudar vocês, tá? E tem pessoas até que ficam irritadas comigo, tá, pessoal? Eu estou aqui para ajudar a pessoa ainda fica retada comigo. O que é que eu estou fazendo? Estou querendo ajudar, mas esse ajudar, tá, pessoal? A espiritualidade é verdadeiramente que vai lhe ajudar. Eu só estou lá trazendo conhecimento, está tocando a sua alma, a espiritualidade está tocando a sua alma para você, né? Se tornar uma nova pessoa. Então, nesse aí, tocar na pessoa a espiritualidade incomoda a pessoa. Então, a pessoa percebe que às vezes é através de ouvindo meus vídeos. Então, o que é que ela vem? Ela diz: esse cidadão é que está tocando, está me incomodando, então ela fica com raiva de mim. Entende, pessoal? Eu que, rece... eu que recebo a rebarba aqui, tá, pessoal? Porque vocês estão me vendo, mas quem está trabalhando no seu ser é o próprio Deus, é a espiritualidade. Então, pessoal, tem que procurar, tá? Tristeza, a gente não pode viver sem gozar, nem a nossa alma, nem o corpo, tá? Isso é conversa, tá, pessoal? A gente não pode, a gente tem que buscar o gozo, tá? Porque a gente tem que viver numa frequência da alegria. Porque essa frequência da tristeza, a gente vai ter só momentos só vai ser alegria, nunca vai ter tristeza, não, pessoal. A gente vai enfrentar também essa frequência de tristeza, porque vai ter alguém que vai perder alguém da família, vai ter. Então, vai ter tudo isso, então a gente vai ter que encarar isso. Mas a gente superando isso, tá tudo certo. Por isso que o conhecimento é importante, tá, pessoal? Para superar todas essas nuances que acontecem nessa realidade, tá? Então, não pode a tristeza tomar conta da pessoa, porque o coração vai adoecer. Aí, quarta parte, vamos lá. Mateus 26:38. Então compartilhou com eles, dizendo: Jesus, né? A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto de mim. Então, foi naquele momento de aflição, né, pessoal? Que Cristo estava percebendo, né? Que ele ia enfrentar ali a cruz, tá, pessoal? Então, ele sentia uma dor na alma, tá? Então, você vê até o próprio Cristo, ele experimentou essa frequência aqui. Ele sentiu uma dor na alma mortal, sofrendo dois temas, uma tristeza mortal. Então, ele começou a ficar triste, porque ele queria permanecer aqui nessa realidade, mas ele tinha que cumprir o que... Por isso que ele orou ao Pai. O Pai disse: não tem jeito, você vai ter que passar. Então, seja feita a tua vontade. Mas e ele aí chamou os discípulos para confortar a alma, né? Porque ele estava
sentindo a dor, ele disse, permanecer aqui comigo, porque os discípulos, ele amava os discípulos, ele ama, né? Até hoje, Cristo. Por isso que ele escolheu aqueles discípulos, e foi Pedro, né? João, então, permanecer aqui comigo, vigia aqui comigo. Vamos ficar juntos aqui orando. E os discípulos cansados, né, pessoal? Porque é ser humano, tá? Não sabia de nada, estava ali ser humano, ainda estava, não tinham o conhecimento, porque o Espírito ainda não estava guiando eles, tá? Então eles cansados, aí chegaram, aí tá lá vigiando por, por Jesus, dormiu. Jesus disse, eu trago o cara para estar aqui vigiando, o cara tá dormindo. Mas é isso, porque é ser humano, tá, pessoal? E o próprio Cristo entendeu a situação. Mas ele estava sofrendo ali porque ele ia enfrentar a cruz, tá, pessoal? E vocês sabem aí da história, né? Entende então? O próprio Cristo sentiu dor na alma. Ah, o que mais? 2 Coríntios 1:5. Vamos ler. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Então, pessoal, quando a gente entra na frequência de Cristo, o que Cristo sofreu ali na cruz, né? Sofrimento de vai transbordar também em nós. Então, a gente começa a sentir o mesmo sentimento de Cristo. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, é por meio dessa frequência de Cristo, né? Quando a gente está nela, a gente sente que vai transbordar uma consolação, aonde traz alegria. Então, o sofrimento de Cristo trouxe uma alegria, uma consolação para a gente, tá? A frequência, essa frequência. Por isso que a gente tem que entrar nessa frequência de Cristo. Como é que a gente faz? Obedecendo o que Cristo estava dizendo, tá? Obedecendo o mandamento que Cristo trouxe, obedecendo o que os apóstolos estão passando para os apóstolos. Então, aí a gente entra na frequência de Cristo. Entende? Para que a gente sinta isso, sinta essa consolação, a gente ser consolado, tá? A gente não sinta o vazio, nem a tristeza, a gente sinta consolado pelo amor de Cristo e o amor do Pai. Porque é isso que preenche o nosso vazio, é esse amor, é essa energia, porque o amor é uma energia, uma vibração. Então, se Deus deixou essa energia, essa vibração aí, está nessa frequência de Cristo. E quando a gente entra, começa a entrar nessa vibração, então, essa vibração, esse amor vai consolando. Entende, pessoal? É claro, a Bíblia, você vê que o apóstolo Paulo está trazendo, né? Ah, o que mais? 2 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelo pecado, uma vez por todo, o justo pelo injusto, para conduzirmos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, é bem claro, né, pessoal? Olha o que Pedro traz aqui para a gente. Então, pois também Cristo sofreu pelo pecado uma vez. Então, houve o sofrimento ali de Cristo uma vez por todos, né? O justo, um justo pelo injusto. Então, Cristo era justo, sofreu para os injustos, para dar, como é que se diz? Misericórdia àqueles que estavam na injustiça, para conduzi-lo a Deus. Então, é a própria frequência de Cristo que conduz a gente a Deus, pessoal. A nossa conexão com o nosso Criador. Ele foi morto no corpo, então, o que morreu de Cristo ali foi o corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, ele foi vivificado pelo Espírito. Então, ele está vivo, tá?
Cristo ressuscitou, está vivo, né? O Espírito vivificou ele, trouxe vida para ele, então ele está vivo, tá? E isso é a nossa esperança, tá? Que mesmo a gente morrendo no corpo, a gente vai ter vida, né? A gente já tem vida espiritual. Então, se você está na frequência de Cristo, você tem vida espiritual. O corpo, se você deixar o corpo, você vai ter outro corpo. Você pode ser ressuscitado, pode ser transformado. O importante da espiritualidade é você estar nessa frequência, vivo e tendo relacionamento com Deus vivo. Por quê? Esse Deus verdadeiro não é Deus de morto, tá? Qual morto, irmão Samuel? Então, morto espiritualmente. Então, tem muitas pessoas agora em religião, as pessoas que estão aí no mundo, tudo viciado em coisa, eles estão mortos espiritualmente. Mas estão aí, estão andando, bebendo, estão bagunçando, estão fazendo um monte de coisa. Mas estão mortos espiritualmente. Então, quando deixar o corpo, para onde a pessoa vai, pessoal? Porque tem muitas pessoas assim, diz que eu não sei para onde eu vou, eu não sei de onde eu vim e nem para onde eu vou. A sua frequência vai dizer para onde você vai. Se você está morto espiritualmente, você quer ir para o lugar dos vivos? Não pode. Você entende, pessoal? É uma coisa tão simples de a gente entender, mas de a gente entrar na frequência não é fácil. Principalmente a frequência dos vivos, né? Para andar nessa frequência dos vivos não é fácil. Então, e Cristo fez isso para vivificar, né? Para levar a gente a Deus. Então, foi ali através do sangue, através, né, do sacrifício lá, ele vai nos conduzir. Pelo nosso mérito? Não, não é pelo nosso mérito. É pela misericórdia dessa frequência de Cristo. É que a gente se chega a Deus, a gente agora pode ter intimidade com o Criador, né? Sem nenhum sacerdote aí, só o sumo sacerdote que nos vai levar a Cristo, né? Cristo é o sumo sacerdote, é ele que vai fazer a mediação. Então não existe outro mediador entre Deus e os homens, né? Antigamente eram os sacerdotes, tá? Que mediava os pecados do povo, a adoração do povo. Agora não, agora a gente vai direto de Deus, se a gente está nessa frequência de Cristo. Entende, pessoal? Entende o que Pedro está falando? Aí o que mais? Pedro 2, versículo 24. Aí, ó, Pedro, de novo. Ele mesmo levou em seu corpo o nosso pecado, tá vendo? Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Então, entrasse na frequência da justiça, de amar o próximo, fazer justiça. Então, Cristo ele fez esse sacrifício para que aqueles que acreditam nele entrassem nessa frequência, então ele estivesse morto para o homem do ego, o homem do desejo, e vivo para a justiça. Então, vivo espiritualmente. Por suas feridas, você foi curado. Então, pela ferida de Cristo, a gente foi curado dessa separação que a gente está. Então, a nossa cura da dor da nossa alma está nessa conexão, pessoal. Você entende agora porque eu falei lá no começo, a dor da alma só vai ser sanado quando a gente se aproximar de Deus? É por isso, é o que Pedro está dizendo aqui. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, vocês foram curados disso. Vocês voltaram à conexão. Então, toda dor na alma, dor no corpo, toda dor,
a gente é curado nessa frequência de Cristo. Entende, pessoal? Só em você estar na frequência de Cristo, pessoal, você vê que a sua vibração muda. Então, isso já traz uma cura no seu ser. Olha aqui, pessoal, quantas pessoas. Eu tenho um testemunho aqui de pessoas assistindo meu vídeo e sentindo a energia subir pelas pernas. Essa pessoa disse que não conseguia ficar em pé por muito tempo com dores nas pernas, no corpo. Então, quando ela começou a assistir meu vídeo, começou a subir uma energia assim, ó. Aí ela, parecendo que anestesiou, ela disse que quando saiu ali de assistir, não estava sentindo mais dor. Não estava sentindo mais dor nenhuma. Quem fez que foi isso? Foi a espiritualidade. Então, porque você estava se vinculando à energia que você estava aqui do meu vídeo, tá? Eu estou trazendo essa frequência de Cristo. Então, quando você se conectou, você, nossa, o estudo interessante, você ficou ali. Então, a própria espiritualidade começou a trabalhar. Então, dores que você tinha no corpo sumiu. Porque essa frequência de Cristo, pessoal, ele já foi curado, a gente já foi curado. Então, o negócio da gente, a dificuldade, é a gente permanecer nessa frequência, tá? Porque requer que a gente faça justiça, faça o bem. Então, e não é fácil a gente fazer isso aqui. Principalmente ainda que a gente está com o ego ainda muito inflado, a gente está... Então, tudo isso atrapalha a gente. Mas é isso, é por isso que próximo vídeo eu vou falar, né, da desintegração do ego, que é um processo que os despertos, aqueles pessoas que foram chamadas espiritualmente, chamado para fora da religião, né, que é a igreja espiritual de Cristo, então, eles passam por esse processo. Então, é um processo de libertação da nossa alma. Então, é um processo de desintegração da alma, tá? Que é a gente largando o homem inferior, o homem do desejo. Então, isso não mexe mais com a gente, tá? Essa desintegração é que essas coisas não mexem mais com a gente. Mas a gente usa, a gente vive até o momento de a gente desprender desse corpo. Porque você sabe, né, pessoal? Eu não preciso falar mais. Eu tenho 1.300 vídeos aqui que eu falando aqui que a gente não é o corpo. Uma hora você vai deixar esse corpo. Você é a consciência. Então, minha mensagem aqui, por isso que quando eu falo você, estou falando com a sua consciência. Sua consciência vai deixar esse corpo um dia. Você sabe, né? Ele vai desprender. Então, como é que está ele, a sua consciência, a sua alma? Esse é importante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Já falamos, né, de Pedro, agora Mateus 11, 28. Venha a mim, todo que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, dará descanso à nossa alma, à nossa consciência. Então, a gente tem que ir até Cristo, tá, pessoal? Ele mesmo nos convida. Você que está com dores, cansado da alma, está com dores aí da alma, está com problemas espirituais, está com, sabe, com a dificuldade na vida, não está entendendo o jogo da vida. Então, você tem que ir a Cristo, tá? E até essa frequência. Porque eu darei descanso a vocês. Então, Cristo vai dar descanso. Ele é o descanso da nossa alma, tá? Você não quer guardar o sábado? Então, vá até Cristo. Você vai ter o descanso do sábado. Né, pessoal? Porque tem aí, tá? Vocês sabem que guarda o sábado é um grupo religioso. Ele não entende ali, tá, pessoal? Que o dia é Cristo. Que esse dia do sábado é Cristo, tá? No Antigo Testamento, como é que se diz?
o israelita, né? Ele guardava o dia, tá? Mas verdadeiramente tinha gente que guardava o dia, mas não entrava no descanso, que era Cristo. Tinha gente lá do meio israelita. Porque esse dia que Deus está anunciando ali do descanso era Cristo, pessoal. E hoje, agora, se você está na frequência, você está descansando, tá? Você está no descanso de Cristo. Então, e vai ser aliviado de todo o cansaço, de todas as dores da alma, né? Tanto físico como da alma espiritual. Você vai ter descanso na frequência de Cristo, tá? Por isso que é importante, tá, pessoal? A gente está nessa frequência. Agora, a gente que foi chamado espiritualmente para essa frequência, para o corpo de Cristo espiritual, a gente saiu da religião, né? O desperto. Por isso que a palavra em grego, né, eclésia, que é igreja, né, significa aqueles que foram tirados para fora. Tirado para fora da onde? É a pergunta, então, aonde você estava? Você estava preso aí nos dogmas, tanto das crenças limitantes, tanto religiosa, como da crença da Matrix, tá? Da sociedade. A gente estava preso. Então, a gente vai ser tirado para fora disso, tá? Dessas coisas. Então, todas essas coisas que foi colocado, fez esse homem do ego aqui, a gente vai ser tirado essas coisas da gente, que é o meu próximo tema, que é a desintegração do ego, tá? Aguarde amanhã, a gente vai falar sobre esse tema. Mas vamos acabar primeiro esse tema aqui, que é a dor da alma. Então, e isso que é a dor da alma, então, a gente tem que ir a Cristo. Essa frequência é aonde a gente e a nossa alma vai ser aliviada. O que mais? 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a gente vai lançar sobre quem, pessoal? Sobre Cristo. Então, sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando da gente. Então, próprio Cristo e Deus está cuidando do nosso ser. Então, está cuidando da nossa alma, pessoal. Tá? Então, a gente que foi chamado, então, o que é que Pedro está falando? Está falando para aquele que é desperto. Ele escreve para aqueles da igreja, tá? Aqueles que é da igreja espiritual. Não igreja, essas igrejas físicas, tá? Ele fala, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele, então, temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Então, ansiedade é uma frequência. Então, a gente tem que lançar, tem que sair dessa frequência. Então, temos que estar na frequência de Cristo. Então, na frequência de Cristo não existe ansiedade. Existe paz, amor. Então, são outras frequências evoluídas. Então, se você diz que é de Cristo, né? Vocês que estão aí nas igrejas aí física, evangélica, católica, espírita, né? Várias outras denominações aí. Se você diz eu sou de Cristo, mas você lá, agora tem muitos evangélicos, tá? Me assiste aqui. Você está sofrendo ansiedade, depressão, irritabilidade, como é? Estresse. Se você está nessa frequência, vocês ainda não estão na frequência de Cristo. Como assim, irmão Samuel? Eu vou para a igreja aqui, todo domingo aqui, né? Tristeza. Tem gente que tá no grupo, né, pessoal? Esses grupos aí que eles dizem que é igreja, né? Tem pessoas que estão com uma tristeza profunda, pessoal. E essas pessoas estão inconscientes, eles estão indo para esse lugar e para tirar essa tristeza, essa frequência. Mas não consegue, tá, pessoal? E eu conheço pessoas que estão assim, eles estão nesse meio assim,
E eles estão achando que vão ser curados, eles vão entrar, ser curados indo para esses lugares. Às vezes até a espiritualidade tem misericórdia, porque tem a pessoa lá não entende. Às vezes ela até alivia a dores da alma da pessoa. Mas o que é que a pessoa, quando acontece isso, aí, ai meu Deus, ai, eu fui curado aqui. Aí então vai idolatrar lá o pastor, o reverendo, o padre, né? As pessoas do centro espírita. Então ele vai reverenciar, eles vão ficar presos ali. Às vezes a espiritualidade, às vezes, faz isso pela pessoa. Mas ela não entende, para depois abrir a mente da pessoa, tá? Então, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqueles que são de Deus, o Espírito de Deus está guiando, ele está cuidando dessa pessoa. Está trabalhando o ser dela, devagarzinho, né? Ela ainda tem coisa do ego, então a espiritualidade está ali trabalhando as coisas dela, tá? E devagarzinho ela entra no processo até ela ir se desvencilhando desse homem inferior, para ela estar livre. Quem que vai estar livre? A sua consciência. Porque a mensagem toda aqui da escritura é para nossa consciência, tá, pessoal? Vocês evangélicos têm que entender isso, tá? Porque vocês, a maioria dos evangélicos, tudo que está carnal, pessoal, ele tudo traz para a ótica do ego dele, tudo traz. Então, lê a Bíblia trazendo para a ótica dele. É por isso que tem erro, tá? Por isso que quando você vê aqui eu trazendo essas coisas do espírito, tá? Você, nossa, é diferente você lendo a Bíblia, meu senhor, dos outros que estão lendo aí. Por quê? Porque é isso. Eles estão trazendo isso para o seu ego. Olha a pregação do negócio de dinheiro. É tudo para o ego, pessoal. Para essa matéria aqui. Porque o dinheiro é dessa matéria aqui. Entende? E Deus não está cuidando só de você nessa matéria. Ele está cuidando do seu ser como um todo, tá? Está cuidando do nosso ser, principalmente o espiritual, a sua verdadeira essência. É isso que ele está cuidando. Mas ele cuida também aqui dessa realidade do nosso corpo, nosso ser, ele cuida. Ele providencia todo o tipo de alimento, de coisa para a gente estar sobrevivendo, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios, 2 Coríntios, cadê o versículo? Meu Deus, não coloquei o versículo, pessoal. Vamos ler aqui, Provérbio 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, por isso, tá? O coração aqui que ele está falando é a alma, tá, pessoal? É a nossa lá, identidade, a nossa essência, tá? Então, o coração alegre serve de bom remédio. Então, a frequência da alegria, pessoal, a gente quando entra nessa frequência da alegria, é por isso que sempre aqui, tá, pessoal? Graças a Deus, o meu vídeo aqui, teve pessoas que disse que estavam baixas, estavam tristes quando assistiu o meu vídeo, tá, pessoal? As palhaçadas que eu faço aqui, eu canto, tá? As coisas. Nossa, pessoal, ela disse que quando estava assistindo, ela começou a entrar numa frequência, a frequência que ela estava de tristeza começou a ir embora. Essa pessoa me falou isso. Ela começou a assistir, começou então. Eu trouxe a frequência, né? Que é a frequência de Cristo. Então, o coração alegre, então ela foi começando a se alegrar, né? As coisas que eu falava, as bobagens aqui, tá, pessoal? Eu dou risada, tá?
Aí ela foi entrando ali, observando, eu falo. Então ela foi entrando na frente. Quando ela viu, pessoal, aquela tristeza que ela estava sentindo, ela já não sentia mais. Então ela começou a sentir uma alegria. Então, essa pessoa, quando experimenta isso, ela vai voltar. Porque ela viu que a frequência é boa. Tirou ela de uma frequência que ela estava ruim, tá, pessoal? Então, é um remédio. Então, é o remédio da espiritualidade. Então, meus vídeos aqui, às vezes até é um remédio da espiritualidade para algumas pessoas, né? Não é para todos. É para aqueles que crêem. Crê em Deus, crê que existe um trabalho da espiritualidade, tá? Então, é um remédio. Então, um remédio para quê? Para sua alma. Então, remédio para aliviar o quê? A dor da alma. Entende, pessoal? Porque os remédios, quando você está com problema aí, que o médico não é o problema da alma. Então, mas já afetou o físico. O que é que ele faz? Ele passa o remédio para o físico. Agora, qual é o remédio para a alma? Porque a alma sente dor, então. Mas qual é o remédio que a gente dá para a alma que a alma está sentindo dor, pessoal? É um comprimido? É um comprimido que vai passar lá na farmácia para aliviar a alma? Né? Se a dor for física, tá? Vai aliviar. Mas se não for, você toma aí o dipirona da vida e você continua sentindo dor. Porque a dor não é no corpo físico, é na alma. Então, qual é o remédio que a gente tem que dar para a alma? É uma frequência, né? Um coração alegre. Então, né? Vai servir de um bom remédio para aliviar essas dores da alma. Mas o espírito abatido, então o espírito triste, virá a secar os ossos. Então, virá a atingir os ossos, então secar os ossos, então vai dar câncer até nos ossos. Se você permanece nessa abatido, com essa tristeza, nessa frequência baixa por muito tempo, então vai secar os ossos. Então, secar o osso, que significa o quê? Você não vai ter junta, secou, porque aqui os nossos ossos ele tem que ter um óleo. Você sabe que ele tem um óleo para a nossa junta não ficar dura, né? Pessoas que sofrem de artrite, reumatose, então, isso está secando aí, secando os ossos, então pode dar câncer e tudo, então vai aparecer câncer e tudo, tá, pessoal? Não é bom, pessoal, tá? A gente precisa entender, tá? Sobre essas coisas. Então, vamos lá, vou falar aqui o 2 Coríntios, eu esqueci aqui de colocar, mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? O versículo correto, que é o quê? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, pessoal, porque a gente não pode confundir, né? Porque existe uma tristeza, segundo Deus, vai operar para você ter arrependimento. É uma frequência de tristeza que não vai levar você à morte espiritual, tá, pessoal? Nem à morte física. Então é aquela tristeza de arrependimento. Foi o que Pedro sentiu, tá? O outro também sentiu, mas não se arrependeu, né? Que é, como é que se diz? O que traiu a Cristo, né, pessoal? Judas Iscariote, né? Então, a tristeza que, segundo Deus, opera para o arrependimento, para a salvação. Então, para salvar a sua alma, o seu espírito, a sua consciência, da qual ninguém se arrepende. Então, dessa tristeza ninguém se arrepende, pessoal. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza que
do mundo, né? Que você sente aqui no mundo, na alma. Então, o que é que vai acontecer? Vai operar morte espiritual para você, tá? Então, a gente precisa entender que existe essa tristeza, né? Porque a gente não confundir que toda tristeza é ruim, né? Então, a tristeza é aquela que às vezes a gente cometeu algo, mas a gente se arrepende. Então, aquilo é para nossa salvação. Mas depois passa, a gente chora, a gente, né? Mas depois vem uma alegria, né? Como a música fala, a alegria vem pela manhã. Eu creio, né? Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa é uma tristeza, mas que é uma tristeza segundo Deus está operando na vida da pessoa, para que ela se arrependa, para que ela entre na energia da salvação, tá? Na energia da salvação, para o arrependimento dela, tá, pessoal? Mas a tristeza, segundo o mundo, vai produzir morte e morte espiritual, morte da sua alma, tá? É isso, né, pessoal? Acabou. Eu vou colocar lá o versículo, eu esqueci de colocar aqui, é 2 Coríntios, mas eu esqueci aqui de colocar, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vou procurar aqui e colocar aqui para vocês, tá certo? Então, agradecer a vocês, então aí, ó, 56 minutos, tá, pessoal? Nem uma hora foi, eu consegui fazer essa quarta parte, tá? Então, agradecer. Amanhã vai começar um novo tema, né? A gente vai começar um novo tema, mas por enquanto é isso aqui que eu vou trazer sobre essa dor da alma, tá, pessoal? A gente tem que procurar ajuda, tá, pessoal? A gente tem que procurar ajuda quando está sentindo essa dor na alma, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Primeiro agradecer aí esses novos inscritos aí, se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá, pessoal? Seja bem-vindo, eu vi aí que tem novos inscritos. Pessoas que comentaram aí do vídeo de ontem, tá, pessoal? Foi bom, né? Foi interessante, né? Cada dia estou trazendo aqui algo bastante interessante para a gente meditar, estudar. Vai tocar um pouco a nossa alma, vai tocar no nosso ego, vai tocar, mas faz parte, tá, pessoal? Faz parte do processo da gente, tá? De desintegração do ego, de libertação, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!